Como fazer imitações de celebridades. Escolhendo alguém para imitar. Escolha uma pessoa que você conheça bem. É mais difícil imitar artistas pouco conhecidos. Pense em alguém cujos filmes ou músicas você já viu ou ouviu várias vezes. Se necessário, busque mais informações. Veja suas produções. Assista a entrevistas e leia o possível. Escolha uma celebridade com uma voz ou um sotaque marcante. É muito fácil imitar alguém que tenha um jeito específico de falar. Por mais que o lado físico de uma imitação também seja importante. A imitação vocal pode significar a diferença entre êxito e fracasso. Veja alguns exemplos brasileiros. Fausto Silva, Roberto Carlos, Hebe Camargo, Silvio Santos, William Bonner, Sandra Annenberg, Susana Vieira, Clodovil Hernandes, Sônia Abrão, Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Jô Soares. Escolha uma celebridade que se pareça com você fisicamente. Para fazer uma imitação convincente, pense em alguém que tenha uma aparência física semelhante à sua. A comediante Dani Calabresa, por exemplo, faz uma ótima imitação da atriz Susana Vieira porque, apesar da diferença de idade, ambas são parecidas. Se preferir, você também pode aperfeiçoar sua imitação de uma celebridade que seja muito diferente fisicamente. É hilário ver um rapaz magro imitar o jornalista Jô Soares. Por exemplo, imite a celebridade pelo ponto de vista dela. O objetivo de todo imitador não é criar uma versão perfeita da celebridade, mas sim capturar o espírito dessa pessoa. Veja filmes, apresentações e entrevistas sobre esse indivíduo e preste atenção nas suas emoções, seus trejeitos na hora de falar, suas expressões faciais, seus gestos e suas opiniões em relação ao mundo. Silvio Santos é conhecido pelo seu jeito de tiozão. Incorpore essa característica à sua imitação, estudando os trejeitos e a fala da pessoa. Faça uma lista das idiosincrasias da celebridade. Quando assistir ou ouvir a pessoa que vai imitar, vá anotando as coisas que ela disser, seus trejeitos e gestos e suas expressões faciais. Use vários adjetivos. Nesse estágio, você já vai começar a criar a imitação, descrevendo o homenageado em palavras e traduzindo a sua presença com a sua própria voz. Use essa lista para começar a preparar a apresentação final aos poucos. Por exemplo, o cantor Roberto Carlos sempre se inclina em direção ao microfone quando vai falar e cantar. Além de segurar a barra do paletó com uma mão, imite os traços únicos da pessoa. Para imitar bem o apresentador de TV e ex-deputado federal Clodovil Hernandes, fale com um tom sarcástico e pausado. Para imitar o apresentador Luciano Huck, fale com um sotaque paulistano forte, etc. Uma boa imitação envolve traços físicos e vocais, que, juntos, remetem a uma pessoa específica. Comece aperfeiçoando essas características. Fale as frases típicas da celebridade. Muitas vezes, pessoas famosas têm alguns bordões que usam a todo momento. Uma boa imitação da apresentadora Hebe Camargo precisa incluir a clássica coisinha, mesmo que não se pareça fisicamente com ela, e nem seja mulher. No caso, comece com uma frase ou expressão de cada vez. Preste atenção ao som da sua voz. As pessoas podem ter a voz anasalada,
aguda, ou mais grave e ressonante. Observe a maneira com que a celebridade fala e ensaia esses discursos em lugares diferentes. Na cabeça, que fica mais aguda, e no peito, que fica mais grave, para entender como pode combiná-la ao seu tom próprio. A voz de Fausto Silva. O Faustão é grave e alta. A voz da apresentadora Eliana é aguda e suave. Pense na maneira com que a pessoa fala. Alguns falam mais rápido, enquanto outros são bem lentos. Preste atenção à forma com que a celebridade que você quer imitar se expressa. Tensa, relaxada, um meio termo, etc. Por exemplo, a comediante Tata Werneck fala muito rápido. Ensaie seus sotaques. Caso queira imitar uma celebridade baiana, como Ivete Sangalo, aperfeiçoe seu sotaque antes de tentar. O mesmo vale para pessoas que são de outros lugares do Brasil e do mundo. Quando ficar mais familiarizado com esses sotaques gerais, comece a se especializar em alguns. Só no Brasil, cada estado tem seus sotaques próprios, sendo que alguns mudam de forma mais drástica em relação a outros. Ao fazer esse estudo, você vai se especializar mais em pessoas específicas. Trabalhe em uma característica física e vocal de cada vez. Tentar capturar toda a essência da pessoa de uma vez pode ser difícil. O melhor a fazer é combinar todos os tipos de traços. Por exemplo, comece com os gritos e o jeito de se mexer do apresentador Raul Gil. Se preferir, ensaie o sorriso amarelo de Dani Calabresa e, depois, imite o jeito dela de falar. Ensaiando a imitação. Grave a sua imitação. A nossa voz sempre soa diferente quando falamos e quando ouvimos. Grave o seu ensaio com seu celular para ter uma ideia de como é a sua imitação. Ensaie na frente do espelho. Muitos artistas famosos começam assim. Use um espelho para ver como fica quando está imitando alguém. E ajuste suas expressões faciais de acordo com o necessário. Se quiser imitar alguém como William Bonner, não expresse muita emoção no rosto. Fale com um tom monótono na frente do espelho e concentre-se em parecer sério e contido. Leia um livro ou uma revista em voz alta. É difícil imaginar o que dizer com a voz de outra pessoa. Dessa forma, você pode buscar inspiração nas coisas que lê. Varie o ritmo e a emoção nas suas expressões, bem como os alcances de voz. Isso também pode ajudar você a descobrir que tipos de palavras ou frases dão certo ou não com a sua voz. Dessa maneira, vai poder aprimorar a sua imitação. Repita o que ouvir no rádio. Quando estiver dirigindo, ligue o rádio e repita o que estiver passando na voz da celebridade que quer imitar. Principalmente se for um cantor. Interpretar uma música da cantora Anitta com a voz de Roberto Carlos, por exemplo, pode ser hilário. Continue se aprimorando, assim como tocar um instrumento. Uma boa imitação requer prática. Não se deixe ficar enferrujado, mesmo se achar que já tem a técnica. Ensaie de vez em quando para não perder o costume. Nessas ocasiões, adicione mais dimensões ao exercício. Muitos comediantes e atores profissionais aperfeiçoam suas técnicas ao longo dos anos.